601, tudo bom? Então, meu povo, primeira pergunta. Vocês gostaram do especial Festejos Juninos? O que eu fiz? Eu achei de extrema importância eu colocar aqui para vocês a história, embora vocês vão ter essa matéria um pouquinho lá na frente, tá? Quando a gente estiver chegando lá para o 8º ano, nós vamos estudar a cultura francesa, né, dos reis e dos festejos que eram realizados nos salões. E a dança que era realizada nesses salões, como vocês viram lá no vídeo, era exatamente o minueto. E, como vocês viram lá no vídeo, o minueto aqui no Brasil, ele foi a principal base para outros estilos de dança cultural. No entanto, eu falei apenas de Rio de Janeiro, Nordeste, quer dizer, região Sudeste, região Nordeste, tá? Eu não falei ainda de Sul, de Sudeste, nada disso. Por que eu estou falando isso? Eles influenciaram também muitas outras culturas que foram para o Sul, né? Com a chegada dos portugueses, eles ficaram principalmente em Salvador no início, e quando chegou a corte mesmo, a capital veio para a cidade do Rio de Janeiro. Mas depois disso, vocês vão ver lá na frente, mas não é comigo, é na matéria de história, a chegada de franceses, de outros europeus, outras civilizações visitando a cidade e povoando e se adequando em algumas regiões específicas. Por exemplo, a gente vê muita gente de colônia italiana, alemã, no sul. Eles quiseram ficar lá. O clima, de repente, é muito mais parecido com o clima europeu. Então, a dica é, sempre quando for fazer as minhas avaliações ou os meus exercícios, não deixem de assistir os vídeos que eu coloco em anexo. Não deixam de assistir a minha videoaula. É praticamente uma cola a minha videoaula. Quem assistiu acertou de cabo a rabo. Poxa, professor, eu errei 3 questões. Eu tenho certeza, de que você não assistiu minha videoaula. Porque todas as dicas eu dou aqui. Então, fique atento. Para com essa de tipo assim, o trabalho de artes é fácil, eu vou lá no Google. Não pode. Não pode mais. Vocês devem estar vendo que nas avaliações de vocês vem aquela observação. Não aceitamos cópia integral do Google. Você pode até, de repente, não encontrar essa informação dentro do conteúdo. Por pressa, eu quero fazer logo essa prova. Certo? Mas se você for visitar o Google, não faz o Ctrl+C, Ctrl+V, não. Copia e cola é feio. Isso serve para a vida inteira de vocês. Tá bom? Então vamos a uma retrospectiva rapidinha do que a gente falou nesse segundo bimestre que já está acabando. A gente falou sobre a civilização árabe, né? Lembra? Os homens com aquele tecido na cabeça, as mulheres totalmente cobertas. Então, assim, os costumes árabes de que a mulher ela tem um pertencimento. Ela pertence à família, no caso ao pai, e o pai, né, não é aquela coisa de o pai entregar a filha no altar, entendeu? Aquela coisa de posse. São tradições que com o tempo a gente vai aprendendo outras tradições que são herdadas de outras civilizações antigas, né? Então ela pertence ao pai, e aí, nesse caso, quando se casa, lembra-se do dote, que é o pagamento para poder se casar, tá? Porque nesse caso o dote é como tipo assim, estou comprando a sua filha não vai te dar mais prejuízo algum. E nesse caso o homem passa a ter o raciocínio de que ele realmente é dono dela. Isso não é legal, né? Isso é meio chato. Então, assim, uma sociedade machista, lembrem-se que os homens se cumprimentam de que forma? Eles apertam, andam de mãos dadas e beijinho no rosto, embora eles sejam machistas, né? Toda aquela tradição ainda do século retrasado, não vou nem dizer passado, de repente até mais do que retrasado, mas eles são assim,
tá bom? Então, assim, o figurino das mulheres vocês já viram. E o que eu tinha que falar? Os filmes, gente. Eu passei filmes com algumas lendas, tipo a Alibaba, eu passei Aladdin, Sherazade. Sherazade era uma mulher que contava histórias, 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 histórias encantadoras e que saía da sua mente porque ela não queria se deitar com o homem responsável pelo aquele palácio onde ela estava. Então, ela para poder fugir, porque cada noite era uma mulher. E sempre quando chegava na vez dela, ela contava histórias, histórias, histórias. E na noite seguinte, ele, dessa vez, nós vamos ficar juntos. E ela contava uma outra história. E aí foram inúmeras histórias. Entendeu? Alibaba os 40 ladrões, o Aladdin, a Sherazade falava muito sobre essas histórias de encantos e feitiços que na cultura africana, quando vemos uma pessoa na cultura africana, quando eu digo nesse período da antiguidade, eram os velhos. Lembra lá no início, quando a gente estava falando que fazia-se uma fogueira e os mais velhos começavam a contar a história? Era o programa da noite, era a novela das 9, era o jornal nacional, digamos assim. Então, os griots ou griote, tá? São os mais velhos que vão contando histórias. Muitas dessas histórias se perderam. Por quê? Não há registro histórico. E quando você conta uma coisa de pai para filho, de geração para geração, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então as histórias vão se modificando com o decorrer do tempo. Até aí tudo bem? Legal. Falamos também dos hebreus. Os hebreus, sim, hoje eles são chamados de judeus. E os hebreus eles participam em duas histórias que eu anexei para vocês. Uma delas é Moisés. Ele era criado por uma família de nobreza egípcia, certo? E ele era considerado sobrinho do faraó, né? Foi criado pela irmã do faraó. Quando ele descobre que na realidade a mãe dele colocou ele numa cesta para que ele não fosse executado. Essa história vocês vão reparar que ela se repete, né? Tem um período também na Bíblia que se diz que Maria teve que fugir com Jesus na adolescência e também no período de do nascimento, Herodes queria pegá-lo. Então tem sempre essas coisas, essas histórias, esses mitos, essas lendas, contando a fuga de um menino. Quando a gente for chegar na Grécia, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com Perseu, né? Eu coloquei as duas versões para vocês, mas ainda estamos nos hebreus. Então, assim, o que acontece? Eles, embora ainda na antiguidade, eles tinham o foco, tá, no monoteísmo, um Deus apenas. Não tinha um para os mares, o outro para as rochas, o outro para a natureza, o outro para a peste. Não, era apenas um. Em alguns relatos que eu procurei e estudei e em livros encontrei alguns doutores, né, alguns profissionais alegando que uma das funções, tá, que poderiam ter feito com que eles não quisessem endeusar vários deuses e se sentiam incomodados em pedir, fazer referência, se abaixar e respeitar uma mulher, porque a sociedade é machista, né? Então eles acabaram unindo tudo, tá, para um homem. Então, assim, para os hebreus, no caso hoje os judeus, Jesus é apenas um Messias, um mensageiro de palavras de amor, né, que vai melhorar a humanidade. Ponto. Para os católicos, os evangélicos, que tiveram origem lá nos protestantes, não, ele é filho legítimo. Mas isso a gente não vai entender agora. É mais para a gente poder bater um papo, porque eu percebo que vocês não fazem perguntas. Os questionários vocês não estão fazendo, então eu fico muito preocupado quando eu vejo um aluno que de repente não está tirando 10. Se eu dou todas as dicas aqui, é aqui que você vai encontrar todas as informações. Tá bom?
Então vamos lá. Falando agora sobre os gregos, todo mundo gosta, né? Porque existem muitos mitos sobre eles, muitas histórias. Então vamos lá. Eles eram politeístas, eles endeusavam vários deuses, entre homens e mulheres, tá? E eles são responsáveis, dá-se a eles a responsabilidade do surgimento do teatro. Quando eu digo do teatro, eu digo do teatro. O mundo está aqui, tá? A gente estuda o Ocidente, a gente não estuda o Oriente. Né? Nada que aconteceu na China, nada que aconteceu no Japão, nada disso. Né? Então, assim, lá eles são Oriente, a gente estuda o Ocidente. Então, para cá, tudo começou com eles. Inclusive, existem duas máscaras características do surgimento do teatro grego e que são utilizadas até hoje, que é aquela máscara do sorriso, que significa comédia. Pega a visão, hein? E a outra triste, com o rostinho para baixo, a boca para baixo, que é tragédia. Dois principais gêneros que surgiram exatamente nesse período. A comédia, peças para se fazer rir, você debochava de situações até de políticos, né? O povo gosta de deboche. E tragédia, retratando talvez tragédias realmente do dia a dia, histórias que te faziam sair. E eles se encontravam aonde? Em lugares com formatos teatrais, como o Coliseu. Mas o Coliseu a gente vai dar só quando chegar em Roma. Tá? A gente ainda está falando de Grécia. Então vamos lá. Tem essas duas, né? E eles eram tão apaixonados pelos deuses que eles construíam estátuas gigantescas de Zeus, de Atena, né? Inclusive, existe uma construção ainda lá que é um reduto, é um altar. E as pessoas vão para lá para fazer vários pedidos, várias orações, para essa deusa. Atena, fica a dica. Deixa eu me ver o que mais que eu posso falar para vocês. Pronto. Existe, tá, um mito, uma lenda do Orfeu. Presta atenção. Orfeu da Lira. Ele tocava lira. Ele tocava lira e o sol nascia. À noite, anoitecendo, ele tocava lira, o sol se ele era praticamente o responsável. Se ele cochilasse, se tivesse gripado ou alguma coisa, não ia ter sol, o tempo ia ficar nublado. Isso é uma lenda. A gente já conseguiu comprovar que isso, né? Então, presta atenção no que eu estou falando, hein? Orfeu da Lira, ele tinha uma grande paixão chamada Eurídice. E Eurídice faleceu. E ele era tão apaixonado que ele queria morrer também. E aí disseram para ele, existe uma possibilidade de você não morrer e trazer ela de volta do mundo dos mortos. Ele disse, impossível. Aí, inclusive, eu coloquei um filme aí, onde eu consegui unir vários personagens, vários semideuses, tá? Que é o novelo, tá? Ali você viu Hércules na mesma embarcação junto com Orfeu, né? E Orfeu fala de Perseu, né? Que de fúria de titãs. Então, assim, eu passei para vocês bastante conteúdo. E tô aqui nesse vídeo dando muita dica do que você pode estudar ou não estudar, que pode cair na segunda avaliação. E isso é importante, gente. Não vamos ficar em recuperação. A gente já está no meio do ano, falta pouco. Então vamos lá. Falaram para ele, ele foi lá tentar entrar no mundo, no submundo, onde quem domina lá é Hades, certo? Então, assim, se fosse exatamente no período egípcio que a gente já deu, seria Anubis, com cara de cachorro, né? Anubis. E como é lá, no caso é Hades. Ele foi até lá para pegou as moedinhas, porque você tem que dar moeda pro barqueiro. Olha quanta dica eu tô dando. Tem que dar moedinha pro barqueiro. Tudo isso estão nos vídeos que eu passei. E o barqueiro te leva para o mundo dos mortos. Aí você fala, professor, que ligação é essa? É
porque eles também acreditavam, tá? Assim como os egípcios, numa vida, né, legal após a morte. Sendo que, quando se uma pessoa falecia, eles colocavam, pegando esses, faz conta, que são moedas. Falecia, botava nos olhos, uma moeda de cada. Ou colocava em algum lugar no corpo da pessoa, porque a pessoa, ao chegar no submundo, tinha que dar o dinheiro pro barqueiro. Se não tivesse dinheiro, você ia ficar peregrinando por aí, uma alma penada dando susto. É mais ou menos assim. Então, ele chegou até lá, Orfeu de Lira chegou até lá, conversou com Hades e disse: eu sou extremamente apaixonado, olha o que eu fiz, eu vim até aqui, porque eu quero a minha Eurídice. Aí ele falou assim: eu não acredito que você teve coragem de vir até aqui, você não sabe nem se vai conseguir voltar. Aí ele: mas eu quero voltar com ela. Se eu não voltar com ela, eu quero ficar aqui. Aí Hades diz para ele: ainda não é o momento de você vir para cá. E nem adianta se matar, porque quem se mata, não sei se você sabe, tá, gente? Nenhuma religião aceita quem se mata, quem se enforca, quem se atira, quem se corta os pulsos. Nada de cortar os pulsos, senão não vai pro céu, vai pro inferno, é um horror. Tá? Tomar remédio para se matar, nada disso. É loucura, palhaçada, maluquice. Então vamos lá. Tudo bem, já que você tem um amor muito grande por ela, está ela aqui, aí ela aparece. Sendo que ela é uma espécie de um espectro. Ela não encosta os pés no chão, então ela não faz barulho, certo? E aí ele dá a mão para ela e ele falou: nenhum morto tem autorização de falar com os vivos. Siga de mão dadas com ela no caminho de volta até o mundo dos vivos. E não olhe para trás. Não ouse olhar para trás. Ela estará com você. É uma promessa minha. E ele falou assim: tá, muito obrigado, sem acreditar. O Hades fez isso? Mas todo mundo fala mal dele. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo diz que ele é mau. E, nossa senhora, que a chama dele é gelada e que queima. Nossa, que é lodo, não sei o que. Enfim, ele voltou. Voltou dando a mão para ela. E ele conversava, falava, e ela não podia responder, porque ainda estava no mundo dos mortos. E aí andou, mas andou muito, hein? Pensa em andar muito. Ele andou mais do que isso. E ela ali, ó. Ele parou, bebeu água e não conseguiu olhar para trás. Sendo que ele foi chegando perto da saída do submundo. E em vez dele continuar, faltando uns 4, 5 passos para ele ultrapassar, ele olhou para trás, porque ele não acreditou que ela estivesse ali. Ele achou que ela não estivesse e que Hades tivesse passado a perna nele. E aí, no que ele já vai sair, ele olha para trás. Ela estava ali. Gente, ela estava ali de mão dada com ele. E aí, no que ele olha para trás, ela faz isso. E volta, ela vai embora. Ela é puxada de volta para o submundo e ele grita desesperadamente. E aí a porta, para poder voltar para o mundo real, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando e ele sai. Ele sai, fica desesperado, fica mal, fica triste. Por que eu estou contando essa história? É spoiler. Se é spoiler, é o quê? É uma dica. Se é uma dica, é o quê? Raciocina. Ah, tá, entendi. Então vamos lá. No Brasil, nós tivemos alguns grandes artistas que todos esses vocês vão estudar sobre a MPB, música popular brasileira. Mas lá no 9º ano, relaxa, não vai aprender agora não, tá bom? Então, nós tivemos Vinícius de Moraes, tá? E ele fez uma adaptação dessa peça grega, desse mito, dessa lenda grega e transformou em peça. Uma peça teatral, tá? Sendo que não era Orfeu da Lira, era Orfeu da Conceição. Por que Conceição? Ele adaptou o Orfeu grego, branco, claro, para um Orfeu negro, pobre, morador da favela, os barracos ainda todos de madeira, porque era assim. Eu tinha amigos que tinham casas assim, e eu adorava ir lá para cima pro morro, que eu via tudo lá de cima. Né? Não tinha tráfico na época, era uma beleza. Eu adorava ir pro morro, soltar pipa, muito legal. Enfim,
Ele é negro, mora, é simples, né? Trabalha, mas com dificuldade. E ele não toca uma lira, porque a lira é um instrumento de característica de outra cultura. Qual é o nosso único instrumento? Nós é que criamos. Vocês vão dar isso lá na frente também, tá? É o violão. O violão é nosso, tá? Então, assim, a flauta tem sua origem. Tô dando exemplos. Tambor tem outra origem, piano, mas o violão é brasileiro, é nosso. O violão é brasileiro, é nosso. Então, qual instrumento ele ia tocar? Se a peça foi adaptada para o Brasil, o violão. Então, ele do morro, ele tocava violão, cantando, todo dia de manhã. E o sol se punha, formoso, bonito, alegre, né? E todas as noites ele começava a tocar serenata para as pessoas, o sol ia embora. Não querendo fugir do assunto, vocês sabiam que existe um local, quer dizer, todo local, que se tem uma pedra ou se tem um morro, um local alto perto da praia, geralmente as pessoas têm hábito de irem para lá para assistir o pôr do sol. E quando o sol está indo embora, começar a bater palma. Aê! Lindo! No Rio de Janeiro tem esse lugar, é uma pedra que fica no Recreio, mas a mais famosa no Rio de Janeiro é a Pedra do Arpoador. Eu fui para Bahia, fui passar uma das minhas férias de julho lá. E lá tem o farol. Onde fica o farol, né? Ele fica no alto e as pessoas ficam ali contemplando, esperando o sol se pôr. E quando ele se põe, o pessoal começa a bater palma. Olha aí, hein? Olha aí a dica. Olha aí, hein? Se eu tô falando, fique atento. Então, o que acontece? Essa peça fez sucesso, essa adaptação. Logo depois, adaptaram essa peça para um filme. Mas não foi uma produção brasileira, foi uma produção francesa, que ficou encantado com a história. Tanto é que tem uns micos de tipo assim, duas meninas estão descendo o morro para ir comprar cebola, porque não tem cebola em casa, e ela, vamos no mercadinho do senhor fulano de tal, comprar cebola, eu não tenho cebola em casa, então vamos. Gente, se você tá sem cebola, você tá sorrindo, indo na barraca do seu fulano de tal, para pedir, por favor, me dá uma cebola, depois eu te pago? Claro que não. Então a realidade naquela época era outra. Mas tudo isso eu vou ensinar para vocês lá na frente, tá? Quando vocês estiverem no 9º ano. Por isso que eu quero que vocês passem de ano. Estudem, tem tanta coisa boa que eu quero apresentar para vocês, vocês não têm noção. Logo, aí, essa peça se chamava Orfeu. Apenas Orfeu. E logo depois, então, vamos lá. A história original é Orfeu de Lira. Foi adaptada por Vinícius de Moraes para uma peça chamada Orfeu da Conceição. Ele era preto, Rio de Janeiro, qual é a característica do carnaval? Samba! Então ele era o menino do morro que curtiu o carnaval. Baile de máscara, tudo isso vocês vão dar no 9º ano. Que beleza! Então estudem, voltando. Logo depois, foi feita uma adaptação nos dias atuais. Acho que foi 1998 ou 92. Tá no anexo que eu vou colocar para vocês. Fizeram uma outra versão. Sendo que dessa vez o morro está habitado, infelizmente, com tráfico. Tá? Então foi complicado. Aí você fala, tá, mas quando a Eurídice morria, na versão brasileira, eles iam para onde? Na primeira versão, a da peça de Vinícius de Moraes, e que virou filme, ele ia até o centro de Umbanda. Porque lá não tem caboclo, preto velho, né? Essas coisas todas. Então, assim, são almas que já viveram, já morreram. Então é até lá para conversar com Eurídice. E na outra versão, vocês vão ter que assistir, porque eu não vou contar. E é isso. Eu fico por aqui, finalizando o segundo bimestre. Muito feliz. Espero que vocês também estejam. Falta pouco para a gente voltar a se encontrar. Tá bom? Fiquem firmes. Fique forte. Estude comigo.